Salve a todos que estão acompanhando o canal. Deixe o like, se inscreva, ative o sininho da notificação e bora pro vídeo! Tem jogo importante na Libertadores e a gente vai voltar nesse assunto, tem surpresa e agora mais gols, muitos gols do Campeonato Brasileiro. Na Arena da Baixada, pênalti marcado de Isla em Marcelo Cirino. Teran chamou a responsabilidade e deu a primeira vitória ao Furacão no campeonato. 1-0 sobre o Flamengo, que ocupa a 8ª posição na tabela do Brasileirão. Vou dar uma olhada nessa tela antes. Os números de Flamengo e Corinthians na 3ª rodada do Brasileirão, tá? Isso é pra esquecer, então. Finalizações, 11 pro Flamengo, 7 do lado do Corinthians na partida contra o Palmeiras. Entre parênteses, a gente tá considerando todos os times, tá? Na rodada. Ainda tem jogo hoje, lembrando disso, né? Então, assim, o Corinthians foi pior nas finalizações. Pior quando você pensa em finalizações no alvo. Grandes chances, 0, foi a pior até então. 7 ações na área rival, foi a pior também. E o Flamengo foi a pior atuação quando a questão é passes errados e perda de posse. Ele foi o... Quem mais errou passes, então. A gente tá vendo que os números do Corinthians ali, até em comparação aos outros times do Brasileiro, nessa rodada são os piores, né? E é por isso que o corintiano tá bravo e tá preocupado com o jogo de terça-feira também, tá? Que vocês vão acompanhar aqui na ESPN. Eu já vou chamar o Flávio Ortega, porque tem novidade no Corinthians, tá? Tem, claro, repercussão em relação ao clássico, aquela greve de silêncio que continua por lá, em forma de protesto, mas também novidades por aí, certo, Ortega? Bom... Muita velocidade. Nós tivemos muita dificuldade em executar, precisávamos sempre de mais tempo para haver um maior controle. Temos que dar também os parabéns ao nosso adversário, que foi consistente no seu trabalho defensivo e na sua velocidade em transições. Fora de tela sobre o Flamengo, tá? O Pedro Marinho e o Pablo contra o Furacão. Será que eles aproveitaram a oportunidade? Olha só. O Pedro, 3 chutes, 1 no alvo. O Marinho, 1 chute, 1 no alvo. E o Pablo, nenhum chute. Chances criadas também nenhuma para o Pablo, né? Claro, a gente pensa de acordo, obviamente, com a posição de cada atleta aí. O Pedro, 2 chances criadas, o Marinho, 1. Desarmes. Aí o Pablo foi o líder, tá? No Flamengo, nesse quesito de desarmes, 4. E bolas recuperadas, o Pablo aí recuperou 10 bolas. O Marinho, 5, bastante também. E o Pedro, 2 bolas recuperadas. Mas pra mim o Pablo foi uma notícia boa do jogo. Quem traz notícia do jogo? Pra mim o Pablo foi uma notícia boa do jogo. Vamos chamar a Roberta Barroso, então, para ver se os rubro-negros repercutem dessa forma também, né, Roberta? Se eles gostaram mesmo do Pablo e qual a repercussão depois da derrota, novas mudanças também, né, importantes depois do jogo duro contra o Palmeiras no meio de semana, mas o Flamengo ficou com a derrota aí diante do Furacão, Roberta. Oi, Bruno. Boa tarde para você, para a Mari, para o Mário e também para o Silas. Boa tarde também para o fã de esporte. Pois é, foi essa derrota por 1-0. A gente que vinha falando aqui no Sport Center sobre a evolução desse Flamengo de Paulo Souza, acabou que veio essa derrota para o Furacão, mas o que a gente pode dizer é que não tem terra arrasada. A gente não pode chamar agora, Bruno, de crise na Gávea. Claro que a derrota incomoda, né, interrompe aí essa evolução do time, mas vale a gente destacar também que o Paulo Souza poupou titulares nessa partida. Felipe Luiz, Davi Luiz, Gabigol e Everton Ribeiro começaram no banco de reservas nesse jogo. O próprio técnico Paulo Souza disse depois da partida contra o Atlético Paranaense que foi justamente pelos jogos acumulados que tem pela frente, também por desgaste físico, principalmente do Everton e também do Gabigol, que estavam com alguns músculos mesmo carregados, então eles optaram por poupar esses atletas. O fato é que nesse jogo coletivo, então, esteve pouco inspirado. Até 2 jogadores que a gente vinha falando que vem se destacando, o Thiago Maia, que veio evoluindo, foi muito bem contra o Palmeiras, não foi bem nessa partida, e o volante João Gomes, que é um dos pilares até do técnico Paulo Souza, também não foi bem nessa partida, os dois. Então, essa dupla de volantes foi bem aquém do esperado. E aí acabou também atingindo o coletivo. Mas claro que a culpa também não é só da dupla. Você até perguntou, Bruno, agora há pouco do Pablo, se os rubro-negros gostaram da estreia do Pablo, foi firme nessa partida. Mas, por exemplo, o Arrascaeta, que é muito elogiado sempre também pela torcida, estava pouco inspirado nesse jogo. Claro, sempre muito esforçado, mas também não estava em um bom dia. O fato é que o Flamengo, então, perde esse jogo, a gente que vinha falando de evolução, fica aquela pulguinha atrás da orelha, mas acredito que essa derrota tenha sido mesmo um ponto fora da curva desse Flamengo que já tem jogos importantes aí pela frente. Bruno, Mari? Pois é, porque também a gente não pode tirar do contexto, porque a gente até brincou na redação, né? É muito difícil a gente, às vezes, quando programa o nosso programa aqui, o Sport Center, porque o Flamengo um dia é euforia, aí um dia parece ter arrasado, é um desespero, e a gente fica tentando... Claro, o torcedor também, o que não é desesperado, vai nessa linha. Porque perder para o Furacão na Arena da Baixada não é um absurdo. Claro que esse Flamengo não iria vencer todos os jogos. Claro que tem algumas coisas que têm que serem acertadas, né? Como a Roberta trouxe, o João Gomes não estava muito certo, a bola queimava no pé deles, né? Dos volantes. O Paulo Souza até falou muito sobre isso. Mas calma também na avaliação, né? Olha, eu vejo assim, Arão,
Pablo, Léo Pereira. Léo Pereira não é lateral esquerdo. Não faz o que o quarto Felipe zagueiro. Luiz faz, né? Aí do lado do direito você tem o Isla, que se você trouxer o Isla para trás, Isla, Arão, Pablo e Léo Pereira, você forma uma linha de 4. Agora, do lado esquerdo com o Marinho, não dá certo, o Marinho não joga. E o Lázaro caindo para a direita. Justamente, também. ele inverteu o Lázaro com o Marinho, e aí o Marinho, ele rende muito mais jogando na beirada direita, onde o Everton Ribeiro está acostumado a jogar. E se você vai colocar 3 zagueiros atrás, coloca 2 volantes, para o beirada não precisar vir do meio campo para trás para ajudar. Porque aí você faz o Marinho vir aqui atrás para ajudar como lateral esquerdo, ele vai atacar quando? Se o forte do Marinho é a velocidade, é o drible, é o chute, é trazer a bola para dentro, uma tabela e tentar fazer o gol. Então, assim, aí, quando eu falo que às vezes o cara, né, Mari, lá dentro, internamente, não escuta ninguém. Porque a decisão final, de qualquer maneira, é dele, é do treinador. Mas, Bruno, o que você acha? Marra, o que você acha? Mari, o que você acha de eu fazer isso? Eu, treinador. Pô, Silas, vamos fazer assim, assim. E chega num consenso. Beleza, decidiu, tá todo mundo junto, vamos. Agora, às vezes o cara começa a mudar muito, deixa o Léo Pereira lá exposto, expõe o Marinho, tira a confiança do jogador. Isso tudo atrapalha. E a gente aqui... né? Sim. O Lázaro, que estava bem do lado esquerdo, vai para uma nova posição também, né? Já não tem mais o René, né? Que já não está mais no Flamengo, que estava jogando até numa eventualidade precisava. Do lado direito, o Mateuzinho machucou. Sim. Então, o Rodney também estava, ou seja, estava fora. Ou seja, é fazer o simples quando você precisa fazer o simples. Essa função do Felipe Luiz é muito chave nesse esquema do Paulo, né? Porque nenhum outro jogador tem essa capacidade que ele tem de saída de bola, mas de ser zagueiro e ser lateral. E o Felipe Luiz É o Felipe Dá Luiz, aula né? nisso. é um senhor jogador, né? Dá aula nisso, né? Dá aula nisso. E ele tem muito da leitura do que o jogo pede, da ocupação do espaço, Sim. da hora de subir, da hora de não subir. Tem até espaço para subir, mas de vez em quando você percebe que ele, vou segurar aqui, porque ele enxerga que o time não está bem preparado, né, para uma eventualidade de perder a bola. Mas ele é diferente. Não tem muitos exemplares no futebol. Não estou falando no elenco do Flamengo, não, no futebol brasileiro. Da leitura dele, de Atlético de Madrid, de Chelsea, de seleção. Não precisa nem mostrar o currículo inteiro. Ô, Roberta, e o Pedro? E o Pedro, Mari, ele teve a chance tão esperada. A gente vinha falando do Pedro aqui, e o Pedro não vai entrar, precisa de mais minutos. A gente vinha comentando isso aqui, ele sempre entrando mais pro finalzinho da partida para substituir o Gabigol. Diante do Palmeiras, ele nem entrou, mas claro que vale a gente ressaltar aqui também que o Paulo Souza fez apenas uma mexida naquela partida, então o Pedro não entrou e agora ele teve a tão esperada chance. Começou como titular depois de 7 jogos sem ser titular. O Pedro, então, começou, jogou 90 minutos. O que a gente pode dizer? Ele tentou, se esforçou, só que mais uma vez, como eu disse aqui, o coletivo não estava inspirado. Então, em vários momentos, o Pedro acabava ficando mais isolado lá na frente. Mas, claro que esses 90 minutos em campo, o Gabigol entrou durante a partida, mas o Pedro permaneceu. Vale a gente lembrar que lá atrás, quando o Paulo Souza, antes até de assumir o Flamengo, ele disse que gostaria dessa dupla atuando mais vezes. Acabou que isso no decorrer dos jogos não foi acontecendo, mas o Pedro ganha essa oportunidade, mas justamente em um dia que o coletivo não estava inspirado. Mas existe a expectativa dele ter mais minutos em campo. Lembrando que recentemente o Palmeiras teve interesse nesse jogador. O Flamengo disse não para o Palmeiras. Aí sempre fica essa questão, mas ele está no banco. Mas dessa vez teve a oportunidade no jogo depois da partida contra o Palmeiras. Até o Paulo Souza foi perguntado sobre o Pedro. Ele falou que sempre tem conversado com o atleta, não sobre minutos, mas conversado com todos os atletas e que ele precisa ter disponibilidade máxima, assim como os outros atletas do elenco. O fato, então, que o Pedro está aí disponível e querendo jogar. Mari e Bruno. Valeu, Roberta. Obrigado, viu? Até mais. Ficamos por aqui, galera. E esse foi o vídeo. Então deixa aquele like, se inscreva no nosso canal e compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Vamos deixar os créditos aqui de direitos autorais desse vídeo ao canal da ESPN Brasil do Grupo Disney. Então, o próximo jogo do Flamengo vai ser agora, nesta quinta-feira, às 19 horas, pela Libertadores, a terceira rodada contra a Universidade Católica. O Flamengo precisa muito dessa vitória para manter a liderança. Lembrando que o time chileno está na segunda colocação, então confronto direto pela briga